o pecado te colocará numa posição de humildade. A palavra de Deus para você no dia de hoje é muito importante que você entenda que o pecado, obviamente, ele é ruim. O pecado ele foi introduzido no ser humano lá no Éden, quando ele desobedeceu a Deus. E o pecado nada mais é do que quando nós fazemos algo que causa separação, que causa distanciamento, que causa divisão entre o homem e a palavra. Então o pecado ele é um obstáculo, ele é algo que aparece nas nossas vidas, desagrada o coração de Deus, que machuca o coração de Deus e alegra o time do outro lado. Eu não preciso aqui dar nome, porque você sabe do que eu estou falando. Mas o pecado, ele tem uma função importante. Sabe por quê? Porque o pecado, ele te coloca, ele me coloca numa situação, numa posição de humildade. E para que você entenda melhor do que eu estou falando, eu quero te convidar a ler comigo o Evangelho de João. Nós vamos ler ali uma parte do capítulo 8 que fala de uma mulher adúltera. Lembra dessa história da mulher adúltera? Eu vou resumir aqui para você para refrescar a sua memória. Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras orando, como era a prática comum de Jesus, né? Conversar com o Pai. E quando ele desce, ele começa a ensinar a multidão, começa a ensinar as pessoas. Então vieram um grupo, houve ali um tumulto, veio um grupo de mestres da lei, junto com alguns fariseus, e trouxeram uma mulher que foi pegue em adultério. E aí o interessante é que esses mestres da lei, esses fariseus, eles chegaram com toda a arrogância diante de Jesus, explicando para ele que a lei de Moisés instruía que nessas situações a mulher deveria ser apedrejada até a morte. E essa seria a forma de se fazer justiça segundo esse conceito legalista. E o interessante é que no meio desse episódio, Jesus então vai ali até o chão, e começa a escrever algo na areia, ou rabiscar algo, ou desenhar algo. Ninguém sabe o que Jesus escreveu ou rabiscou naquele dia. Mas o fato é que aqueles homens, de forma eufórica, exigiram que Jesus desse uma resposta. Ou seja, já que ele se declarava como mestre, já que ele se declarava como filho de Deus, então o que ele iria fazer diante daquela situação? E o mais interessante aqui, irmãos, não é o que Jesus fez ali na terra, o que ele escreveu, isso não é importante, porque se fosse importante, o Senhor faria com que nós tivéssemos acesso a isso. Mas o mais importante é a palavra que Jesus deu para ele. Jesus olhou para aqueles homens, Jesus olhou para a multidão que estava ali próximo, aguardando a sua resposta. E ele proferiu as seguintes palavras: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ou seja, se você realmente é uma pessoa pura, santa, ilibada, se você não carrega nenhum tipo de pecado na sua vida, então, querido, você está autorizado a jogar uma pedra. Meu irmão, minha irmã, olha só, presta muita atenção nessa mensagem. Por que o pecado, ele nos coloca numa posição de humildade? Você imagina que alguém nessa terra que nunca cometeu um pecado, que nunca cometeu um deslize, essa pessoa vai agir com aqueles que estão pecando ou com aqueles que estão errando como se ele fosse a quarta pessoa da Trindade. Essa pessoa ela pode achar que o seu senso de justiça ou que o fato de Deus amá-la é devido à sua conduta impecável. Por isso eu quero dizer para você no dia de hoje, eu falo isso aqui sem medo, muito consciente de que o pecado ele leva o homem a uma condição de humildade. Porque o que Jesus fez foi justamente o seguinte: olha, enquanto vocês estão olhando para o pecado dessa mulher, eu quero que vocês façam uma reflexão antes e olhem para a própria vida de vocês. Ou seja, ela pecou? Obviamente ela pecou. Ela está errada? É claro que ela está errada. Mas o que Jesus diz é o seguinte: e quem que nunca pecou? E quem que nunca errou? Querido, a palavra de Deus, a mensagem de Deus não é uma mensagem de condenação. Muitas pessoas acham que Jesus veio para condenar as pessoas. Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvar vidas. Jesus veio para salvar a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os pecadores que você conhece, inclusive a sua própria. Porque nós somos pecadores. Nós precisamos de Jesus por causa do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado no mundo,
nós não precisaríamos do sacrifício de Cristo. Você está percebendo do que se trata o Evangelho? Você está percebendo do que se trata a mensagem de Deus? A mensagem de Deus fala de restauração, fala de renovo, fala de novidade de vida. E aí Jesus, quando ele olha para aquela mulher e vê que os seus algozes, que os mestres da lei, os fariseus foram embora, o que Jesus diz? Olha, eles foram embora, ninguém está aqui mais para te acusar. E se eles não te acusam, eu muito menos, porque eu vim para restaurar a sua vida. E aí a instrução de Jesus para aquela mulher é o seguinte: vá, mas não peque mais. Evite cometer erro. Siga com sua vida. Procure ter uma vida reta. Procure ter uma vida que brilhe aos olhos de Deus. Meu irmão, essa palavra do perdão, do renovo, ela é muito forte e ela é muito necessária. Por isso, se você está lidando com alguém que está numa situação de pecado, procure agir com misericórdia no seu coração, porque da mesma forma que nós devemos perdoar, isso se processa por quê? Porque nós fomos perdoados. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão, ele é uma premissa inegociável da vida cristã. Nós precisamos liberar perdão. Obviamente que existem algumas outras situações que são situações de exceção. Por exemplo, alguém que vive na prática do pecado e continua pecando sem cair em arrependimento, né? Sem querer compromisso com Deus, ou seja, vai pecando, e aí entra naquele texto lá de Paulo, né, aos Romanos. Não é porque onde abundou o pecado que superabundou a graça de Deus, que por causa disso então eu vou pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais graça será derramada sobre a minha vida. Não é nesse sentido que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que o quê? Caiu, levante-se e não caia mais. Pode acontecer de cair de novo? Pode. Muitas pessoas, quando estão num processo de libertação, de transformação, elas podem cair durante a sua jornada de reconstrução. Alguém que tinha problemas, por exemplo, com o uso de psicotrópicos, é difícil às vezes ela largar de uma vez por todas. Por quê? Porque o seu corpo se acostumou com aquela química. Então a pessoa precisa passar por um processo. Além do processo espiritual de conversão, de entender a palavra, aplicar a palavra, de seguir a palavra, ele precisa passar o quê? Por um processo físico de descontaminação do seu corpo. Ele precisa fazer um desmame daquelas substâncias, né, que eram tão presentes na sua vida. Então é comum que às vezes essas pessoas ali em alguns intervalos, né, tenham algumas recaídas ou uma necessidade de redução de consumo para que o seu corpo ele possa ir se readaptando a uma vida normal. Estou citando aqui um exemplo para vocês, mas isso pode acontecer em outras situações também. Então, o que o Senhor fala para você no dia de hoje é: tenha misericórdia, tenha paciência, tenha compaixão, ajude as pessoas a serem restauradas dos seus pecados. Ajudem as pessoas a terem uma vida nova, a viverem em novidade de vida. Se ela errou, se ela pecou, mas existe ali um arrependimento genuíno, ajude ela, né? Lute por essa pessoa, lute pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que te cercam, por aqueles que você acha que não tem mais jeito, e mude a sua oração. Se você tem orado para que caia fogo do céu, para que Deus destrua a vida daquela pessoa que pecou, eu quero dizer, meu irmão, não faça isso, não faça isso, isso é uma prática errada. Ah, mas lá no Antigo Testamento fazia assim. Não vamos confundir, né? No Antigo Testamento existia ali uma cultura, um procedimento. No Novo Testamento nós temos a revelação do próprio Deus. O próprio Deus falou no meio do seu povo a respeito do seu evangelho, a respeito daquilo que está no coração dele, a respeito daquilo que ele quer que eu e você façamos. E a mensagem do Novo Testamento é uma mensagem de entrega, de alguém que se entregou sendo puro e imaculado para que houvesse restauração, para que houvesse perdão, para que nós pudéssemos ser redimidos diante de Deus. Então seja você um agente de redenção na vida de alguém que está precisando. Se você tem caminhado em santidade, se você tem permanecido firme na palavra, amém. Glória a Deus por isso. Agora entenda que o seu papel não é se vangloriar porque você tem uma vida reta. O seu papel não é acusar
aqueles que estão errados. Mas o seu papel é trazer cura, o seu papel é trazer vida, o seu papel é ser um agente de Cristo na vida dessas pessoas.